Fala pessoal, tudo bem? Hoje temos uma aula baita interessante, que é justamente a criação de um laudo, né? A importância do que você faz após finalizar uma avaliação física funcional. Nesse caso, é adaptado para uma pessoa idosa, tá bom? Então, vou demonstrar aqui para os senhores um pouco da minha prática clínica, de como que eu faço esse laudo, né? Como que eu coloco os resultados e por aí vai. Primeiro, pessoal, direto ao ponto aqui, é importante que você tenha uma planilha, né? Você tem que registrar os dados, tá? Isso é muito importante, tá bom? E aí vem algo bacana, né? Vocês podem ver que aqui eu tenho uma planilha de controle da pressão arterial, exatamente. Então, de cada treino, tanto pré-treino e também pós-treino, eu mensuro ali a pressão arterial sistólica, diastólica e também a frequência cardíaca, tá bom? Aqui são variáveis importantes que eu considero como produto e pressão de pulso. Eu já deixo aqui o cálculo específico. Mas aqui eu tenho a média, por exemplo, da pressão arterial, sistólica, diastólica, frequência cardíaca e essas outras variáveis hemodinâmicas, pré-treino e pós-treino, de cada mês, ou seja, de cada mesociclo, né? Então tenho aqui a média e desvio padrão. Talvez seria mais importante eu utilizar a mediana, tá, para esses dados, inclusive em termos estatísticos, para um N pequeno, que no caso é esse, que são 8 sessões, eu deveria utilizar a mediana, não a média, mas aqui eu estou utilizando a média. Enfim, então, isso aqui também serve para uma forma de controle, né, do que eu coloco do treinamento, então de cada sessão. Então, tá tudo aqui registrado, ó. Então, primeiro mês aqui, ó, 123, depois, ó, segundo mês 118, 118. Então, já conseguimos ver aqui, ó, olha aqui, ó, 131 para 129, 121. Então, tivemos ali uma evolução. Vocês estão vendo, ó, 121,38. Então há uma evolução, né? Isso é muito importante, tá? Principalmente se seu aluno, cliente, paciente, for hipertenso, tá bom? Até para você fazer um laudo e demonstrar ali, por laudos e gráficos, para o médico cardiologista, né, responsável, de repente ali com uma redução da dose do medicamento, né? Mas claro que ele vai pedir um mapa ali antes para confirmar esses resultados. Aqui eu tenho o treinamento aeróbio, exatamente, eu já deixo aqui tudo certinho, tá? Então, frequência cardíaca, saturação, e é importante quando a gente fala aqui do treinamento aeróbio, né, que tem aqui quilômetro por hora e inclinação, tem que ter um cuidado, tá? De acordo com as características do seu aluno, cliente ou paciente, tá bom? Então, inclinação ou não, isso aí vai ficar para uma outra aula, até porque vem mais para umas características biomecânicas ali da articulação do joelho, quadril, mas nessa minha aluna cliente paciente eu utilizo, né, inclinação com ela. Inclusive nós estamos tendo bons resultados em relação a isso, mas veja que eu tenho tudo ali, ó, tudo registrado, né, de cada treino, cada minuto, quilômetro por hora, inclinação, percepção subjetiva de esforço, que é uma percepção subjetiva adaptada, validada para a pessoa idosa, tá? É uma específica. E aqui eu coloco sempre as observações de treino. Por exemplo, ó, sem dores no tornozelo e joelho, ademais não apresentou dispneia durante o exercício, com aderência ao uso de medicamento. Então vocês podem ver que eu tenho tudo registrado. Isso é importante? Sim, fundamental, tá, pessoal? Respeito ao cliente, tá bom? Então é importante você ter todo o controle caso um dia, se necessário, você comprovar aquilo que você estava fazendo. Pelo menos eu considero isso muito importante, tá? Aqui nós temos o controle do meso, exatamente, ó, já estamos no meso 5, tá bom? Vocês podem ver que eu tenho um controle, né, de tudo, inclusive aqui, ó, eu tenho um controle do volume de treinamento, tá? Aqui eu faço uma transformação logarítmica da carga total de treino, que é justamente a soma, tudo bem? E eu faço aqui também uma transformação logarítmica, percepção subjetiva de esforço e VAS, tá? Quando ali é necessário. Então, de cada meso, de cada treino, pessoal, de cada treino eu tenho isso. Por que, Darram? Porque depois eu vou ter que fazer um gráfico, tá?
Exatamente. Tem que fazer um gráfico para demonstrar a evolução do meu aluno, cliente ou paciente. E isso é fundamental, tá bom? E aqui, por exemplo, aqui eu coloco alguns dados importantes sobre a avaliação funcional, tá bom? Dessa minha aluna, dessa minha cliente. Então eu tenho aqui vários dados específicos, né? Força absoluta de membros inferiores, força absoluta de membros superiores, então força de preensão palmar, né? Equilíbrio, potência. Então eu tenho o score, né, do SPPB, que é um teste específico, né, de avaliação da capacidade funcional na pessoa idosa, bem interessante. Força relativa de membro inferior, força relativa de membro superior. Então já deixa aqui os pontos de corte, né? A interpretação do teste de equilíbrio, faz parte do SPPB, que tem o side by side, semi-tendon e full tendon stand. Então, por aí, tá? Aqui eu tenho um teste de agilidade, tá bom? Eu também faço o teste TUG. Acho que o TUG deve estar. Cadê? Cadê? Nossa, o TUG não tá aqui. Enfim, tá bom. Continuando. Aqui, ó. O TUG tá aqui, ó. Pronto. TUG, ó. 8.19, tudo. Então, ó, teste de sentar e levantar de 5 repetições. O valor total do SPPB, né? E aí eu tenho, claro, a avaliação que eu fiz no terceiro meso, tá? Tenho todos os valores. E por que eu faço isso? Porque aí eu vou ter o que? A evolução. Aqui eu coloquei a evolução da pressão arterial, mas é isso aqui que eu quero demonstrar para os senhores. Aqui tem a evolução da intensidade e volume. Disso aqui eu consigo fazer, sim, uma figura, né? Do logo de volume e intensidade. Então, a gente consegue verificar quanto que o nosso aluno cliente está performando com o tempo, se ele está melhorando ou não. E aqui, por exemplo, eu tenho os testes, tá? Então, dos testes, eu coloquei aqui do meso 1 até o meso 4, dos valores de cada teste ali, né, que foi utilizado, a diferença e o delta percentual, tá bom? Então, já deixo tudo isso muito bem organizado, tá? E aqui também tem o DEXA, tá bom, pessoal? Eu também tenho uma pasta específica dessa minha aluna, tá bom? Então, a gente começou a treinar em 2026, né? Então, aqui eu tenho um caminho aqui da densidade mineral óssea do fêmur direito total e também da coluna aqui, tudo bem? Em cada momento específico. Isso aqui tudo, por isso que eu falo que tem que registrar, tem que colocar de forma organizada em uma planilha, tá bom? Isso aqui tudo eu faço um laudo, né? Por quê, pessoal? Isso aqui é muito importante até para confirmar, né, aquilo que o aluno, o cliente, o paciente e a família está investindo, tá bom? Então eu gosto de fazer isso. Eu acho que o laudo ele é fundamental para isso, né? Então aqui eu deixo o contexto clínico, né, da minha aluna do sexo feminino, tantos anos, acompanhamento multiprofissional, histórico de artroplastia do joelho, né, esquerdo, com indicação, né, para também fazer no direito. Aí vai ter um outro laudo interdisciplinar para isso, tá bom? Então aqui eu coloco algumas características importantes. Aqui o meu método, né, de avaliação funcional, então eu deixo bem claro a parte de evolução, né, do meso 1 até o meso 4, que foi a segunda avaliação, e de todos os testes ali que foram utilizados. Então eu deixo, por exemplo, aqui uma tabela, né, demonstrando ali com os pontos de corte, por aí vai. Tudo bem? Daí também tem algo muito importante, né? Até porque essa minha aluna ela fez artroplastia total do joelho esquerdo, mas não do joelho direito. E do joelho direito já temos uma alteração mecânica ali, de ângulo, 10,8 graus ali, direito ali, já é um pouco valgo, tá? Então aqui eu fiz, por exemplo, a avaliação da força muscular isométrica com um aparelho específico da Medior. Então eu tenho a força tanto no momento 1, né, e no momento 2. A simetria, ela foi para 31%, né? Antes era leve. E aí nós temos algo importante que deve ser ressaltado aqui, até coloco. A simetria evoluiu de leve para alta por perda absoluta de força no joelho direito, concomitante a ganho no joelho esquerdo, que é o membro com prótese total. Esse padrão é compatível com a evolução radiográfica documentada em 20 de fevereiro de 2026, que tem uma redução do espaço articular femorotibial lateral
e fêmur patelar direito, osteófito e desvio do eixo 10,8 graus, né, que é mais valgo ali. E sugere descarga de peso preferencial para o membro protético, né, mais estável, provavelmente menos doloroso, em detrimento do joelho nativo, que apresenta osteoartrose ativa, né, crônica em evolução. E aí eu coloco, né, trata-se de um achado, coloco também dos dados da densitometria óssea. Eu vou destrinchando tudo, exatamente tudo, tá bom, pessoal? Ah, e aqui vem a interpretação clínica integrada, né? Que eu coloco, ó, a trajetória geral da paciente ao longo do mesociclo é de ganho funcional consistente, força de pressão manual direita e esquerda e força relativa de membros superiores cruzar os pontos de corte de risco, deixando a zona de fraqueza muscular preconizada pelo Consenso Europeu de Sarcopenia. A potência relativa de membros inferiores variável com associação mais robusta e precoce com fragilidade e incapacidade na literatura atual permaneceu acima do ponto de corte de proteção. Então, vocês estão vendo? Lixo tudo. E aí vem algo mais importante, o quê? A evolução de carga, volume e percepção subjetiva desta minha aluna. Então, aqueles dados lá do Excel, claro que eu vou ter que fazer uma figura específica para isso. Então, demonstro, olha só que bonitinho, pessoal. É ela ali na data 1/4 e aqui na data 1.7. Olha o quanto que aumentou de volume, né, de treino, olha o quanto que aumentou de carga média, né? Aqui não é carga média, tá, pessoal? Lembra que eu faço a somatória da carga do treino, da sessão. Então é carga total. Vou ter que corrigir isso depois, tá bom? Mas percebe-se a evolução, né, que corrobora com os desfechos, né, de melhoria dessas variáveis, olha só, de força relativa de membros inferiores, força absoluta de membros superiores, hand grip, direita e esquerda, olha só, pessoal, que legal. O direito dela estava 16, foi para 22, e o esquerdo saiu de 14 para 16. Então, no próprio consenso europeu de sarcopenia, ela já estava no ponto de corte, né? Bem no início, e olha só o quanto que já melhorou. Então, assim, isso é muito bom. Então corrobora o quanto que ela está melhorando a sua capacidade de performar, de aguentar mais carga, de aguentar mais volume. E tudo isso eu faço por quê? Porque, galera, eu tenho que ter um controle geral do treino que ela está fazendo. E se ela sair de férias? E se ela de repente realizar uma cirurgia? Então eu tenho uma comparação até onde ela pode ir, do que ela pode começar, tá? E eu vejo na prática clínica que muitos profissionais de educação física, fisioterapeutas, não fazem isso. É importante. Olha a percepção subjetiva de esforço, que interessante, o quanto que com o tempo vai diminuindo, né? Então, tem que ter esse controle. Olha que bonitinho, né? Eu coloco aqui, ó, considerações finais, ó, manter e progredir o treinamento de força e potência de membros inferiores. Ah, o item 4, que é muito importante, que é considerar a articulação com a equipe ortopédica assistente para correlacionar a evolução de força e simetria com a progressão radiográfica da gonartrose, né? Que é a degeneração que tem ali no membro direito. Então, tudo organizado. Isso aqui é enviado para a família, para paciente. Claro que eu explico de forma mais didática possível, mas eu explico, né? Bom que para essa minha aluna, os filhos são da área da saúde, né? Um da educação física, outro da enfermagem. Então, coloca ali as referências e, por fim, a minha assinatura. É bom que esse laudo ele também pode ser compartilhado com outro profissional da área da saúde. Nesse caso ali, o ortopedista responsável. E aí vem, né? Essa aluna, ela tem um desejo específico de fazer a artroplastia total também no joelho direito. Ela já fez no esquerdo, mas para ser candidato, pessoal, à artroplastia, existem alguns critérios que devem ser seguidos, né? Estabelecidos. Não é somente chegar e fazer a cirurgia. Então depois eu vou mostrar um laudo que eu também fiz, que é um laudo interdisciplinar, onde aborda aqui algumas questões da dona dessa minha aluna, né, dessa minha cliente, e compartilha esse laudo interdisciplinar também com o ortopedista, que também vai ser entregue ao ortopedista, para ajudá-lo na decisão se vai prosseguir ou não com a artroplastia total. Então, isso é legal, tá? Eu acho que isso é baita diferente para a gente fazer na prática clínica, funciona, dá trabalho, mas, né, é um público específico e, galera, isso aqui é
Acho que faz parte da nossa profissão. Saiu uma lei recentemente, né? Abriu sobre os direitos do paciente. Isso aplica para qualquer profissional da área da saúde, inclusive educação física, fisioterapia e por aí vai. Então, por isso que eu tenho todo esse cuidado. Eu deixo ali tudo registrado, tá? Para qualquer coisa ali. Da RAM, tem ali tudo anotado? Tem. Tem tudo anotadinho de todos os meus alunos, tá? Então, aqui, ó, é isso, né? Então, tem que saber dominar ali um pouquinho de Excel, deixar tudo certinho. A inteligência artificial pode ajudá-los, né? Tem aqui o Cloud Note, né, que eu utilizo, mas também tem o próprio ChatGPT para quem não tem familiaridade com Excel. Mas, galera, é importante ter essa virada de chave, tá? Eu considero muito importante. É isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Obrigado.